Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos aqui reunidos novamente mais um domingo, em torno do Evangelho de Jesus, para conversarmos sobre suas passagens e seus ensinamentos. Nesse instante, nós vamos agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a oportunidade de nos reunirmos novamente e que possamos observar e utilizar os ensinamentos no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre afabilidade e doçura. Está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Afabilidade. Afabilidade é um atributo de quem é cortês, quem é delicado, quem age com benevolência, com cortesia, com amabilidade. É agir com doçura. É difícil falar de uma qualidade se a gente tenta definir de alguma forma, né? Mas a gente consegue pelo contrário, né? O que é o contrário da afabilidade? É intolerância, é ser mal educado, é ser desaforado, é ser arrogante, é ser bruto. A gente consegue ter uma noção melhor das coisas, né? A bondade é um substantivo abstrato, tá? E a benevolência é a demonstração da bondade. E colocar a bondade em ação é expressar, né, benevolência e doçura. A bondade em ação é como um amigo que nos trata com doçura, né, com tolerância, com compreensão, com afabilidade. Deus, ele é benevolente conosco sempre, né? Como um bom amigo, ele nos ampara, nos tolera, compreende, aconselha através dos seus interlocutores, dos seus intermediários, os bons espíritos, nos ampara, nos suporta e confia na gente. E a doçura? A doçura nos remete ao açúcar, né? Que tem um poder mágico, né, de mudar o sabor das coisas. Quando a gente pensa em uma coisa doce, muitos, né, já até salivam, né? E o açúcar ele pode corrigir o sabor para melhor em alguns alimentos, na culinária, né? Ele é uma fonte de energia rápida e muito barata. E assim, se usado com sabedoria nas palavras, ele tem um poder de convencimento central. Se usado com sabedoria. Tem um livro do Chico, ditado pelo Emmanuel, chama Escrínio de Luz. Eu fui ver o que é escrínio, né? Sempre tem umas palavras difíceis na literatura de Emmanuel. Escrínio é como se fosse um baú, né? Um baú de luz. E lá ele fala sobre afabilidade e doçura. Ele fala que a doçura, né, e a afabilidade, elas atraem simpatia, né? As pessoas tornam-se simpáticas, né? A gente tem que ter uma boa vontade e sinceridade nessa hora, porque a gente vai fazer essas pessoas que vão querer nos procurar ouvir alguma coisa, né? E assim, não é somente sorrindo, né? Porque a gente pode ser sorridente no sarcasmo e na ironia, né? Quando você é irônico com alguém, sorri, né? Com ironia. Ou então, no caso da vingança, também a gente pode sorrir na hora da vingança, né? Também não é pregando a verdade com rigor, né? Ou sendo franco e sincericida, como tem tido muito por aí, né? Que a gente vai deixar de causar. A gente pode causar desastre e pode causar mais desespero ainda. Uma outra coisa também é o elogio, né? Ele pode ser uma pedra no caminho de muita gente. E a acusação pública também, né? Uma crueldade. Sorriso e palavra pode ser máscara, né? E ele fala lá que carinho e ternura tem que serem coisas naturais, né? E a sinceridade que a gente vem a ter com as pessoas tem que ser sem dureza.
É com amor que a gente consegue ser doce, afável e gentil. Né? E lá em Provérbios 16 tem um trecho que fala: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem a cura para os ossos. Continuando, agora no Evangelho, né, o trecho bem-aventurados que são brandos e pacíficos, lá ele cita que a benevolência é para com os semelhantes fruto do amor ao próximo, que produz afabilidade e doçura, suas formas de manifestação. Mas a gente tem que ter cuidado, né, porque a aparência, né, a máscara, os disfarces, né, muita gente se utiliza para ocultar seus defeitos e as suas intenções reais, né, tentando usar dessas qualidades, da benevolência, né, da afabilidade e da doçura. E a gente sabe que o mundo está cheio desse pessoal, dessas criaturas, né, que tem sorriso nos lábios e veneno e amargo no coração. Eles são suaves desde que você não os aborreça ou contrarie. Tá? Se contrariar e aborrecer, a coisa muda. A língua que era de ouro na frente vira uma língua de serpente por detrás. Assim que a gente vira as costas, nos ataca. É gente de exterior bondoso, né? Mas que em casa são como tiranos domésticos, né? Faz sua família. E aqueles que dependem dele, seus subordinados, sofrer com o seu orgulho e com a sua tirania, com a sua vaidade. E eles só não fazem fora de casa porque não é igual a família. Né? Porque fora de casa tem gente para corrigir, de uma maneira ou de outra, pelo bem ou pelo mal, tem gente para corrigir. Né? Então eles não fazem isso. De imediato eles vão ser corrigidos, vão ser desafiados, né? E aí perdem a coragem que eles têm dentro de casa. E aí chega em casa, faz do convívio o inferno. Né? E ainda falam, né? Aqui eu mando e sou obedecido. Só que esquece de acrescentar, e sou detestado. Não basta que nos lábios manem leite e mel, diz o Evangelho. Se no coração não está associado, só há hipocrisia. Né? Já aquele que é afável e doce naturalmente, que não finge, né, não se desmente, né, tanto em casa como fora de casa. Ele sabe, né, que pelas aparências a gente só consegue enganar os outros, né, mas não a Deus. Ninguém engana a Deus. Tem o livro da Esperança, o trecho é o 22, Amenidade, lá do Chico, que ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15. 5, desculpa. Tá? E ainda continua, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são formas de manifestar-se. A gente sabe que na vida da gente existem e vão existir, isso aí é uma certeza, momentos, situações, conjunturas, ocasiões, motivos em que a tensão que a gente sente está como uma bomba, né, prestes a ser detonada pela nossa boca. São momentos de reação, né, diante de situações que a gente não controla muitas vezes, e que fala que a faísca da mágoa, alimentada pelo sopro do desespero, indica que algo ruim está muito próximo de acontecer. A gente percebe isso. Né? Mas que, mesmo justificada essa situação, né, esse sentimento, essa sensação, a gente deve parar para pensar e para falar, contar até 10, como água da paz. Né? Por quê? Uma palavra que a gente profira, né, ela não volta mais. Ela pode ser fatal para muita coisa. Né? A pessoa fala coisa sem pensar e depois não reflete. Né? E quando vê, já aconteceu.
né? Ainda mais hoje que as coisas são mais fáceis. Pelo modo digital, né? Pelos meios de comunicação, né? Pelas comunidades sociais, que a pessoa fala o que ela acha, que pensa, o que quer, né? E depois não mede a consequência. Né? Quanta gente não faz isso? A gente mesmo, quantos de nós já não fizeram o envio de uma mensagem de um grupo no outro? Né? Isso acontece. Né? A gente, no afã de ver uma mensagem muitas vezes que a gente acha engraçada, a gente remete para um grupo que não gostaria de remeter. Ou põe um comentário que vai cair errado naquele grupo, né? A pessoa errada. Escreve uma opinião e se arrepende depois. Né? Existe muito disso, né? O sincericídio. Né? Eu vou falar o que eu penso, não, eu falei e pronto. Né? Não mede as consequências. Ele fala também que a palavra foi criada, né? Não deve ser criada, para ser como um raio destruidor. Né? A gente tem que se imaginar na posição da pessoa que vai ouvir aqui. Né? O que ela vai pensar. Né? Muitas vezes há uma deficiência até na comunicação. A gente repete as coisas sem pensar no significado, né? Ou nas prováveis ideias que vai gerar. Né? A gente tem que pensar se a gente não está usando a linguagem incorreta, né? Para se comunicar. Ou se a gente tem um comportamento incorreto. Né? Ou se a gente usa figuras, né? Ideias, né? Incorretas. Né? As emoções sentidas e não controladas naquele momento. E as consequências, né? Que a gente pode gerar pelos nossos atos. Eu tenho que pensar muitas vezes, uma coisa boba, né? Alguns colocam um corretor ortográfico automático, né? Nas mensagens. E às vezes ele sugere uma palavra e a gente nem percebe, né? Que é semelhante àquela. Ele vai sugerindo e a gente acaba aceitando, dando um enter lá e ela vai embora com aquela palavra errada. Aí você tem que voltar atrás e corrigir. Se é uma pessoa que é um teu amigo, uma pessoa que tem o conhecimento, vai entender muito bem. Mas se for para uma pessoa que está sensível naquela, se você está tentando passar uma ideia para ela, né? A gente tem que relembrar do nosso passado o sentimento que a gente teve quando alguém fez isso conosco, né? Que a gente também já foi vítima disso, né? E aquilo que nós sentimos, né, em relação a isso. E ainda, né, pensar o constrangimento de algumas pessoas, que nem todos são assim, porque muitos fazem e não estão nem aí, né? Mas o sentimento que alguns deles sentiram quando reconheceram o erro, né? A hora de remorso que a pessoa passou, sabe aquele momento que você fala, puxa vida, que besteira que eu fiz. Né? Muitas vezes a gente explode, fala uma coisa que não deve, e depois pensa e fala, puxa vida, eu devia ter sido um pouquinho mais carinhoso, eu deveria ter sido um pouquinho mais, ter tido um pouquinho mais de tranquilidade. E agora eu já falei, agora tem que voltar atrás. Quer dizer, sente o remorso, sente aquela dor, né, na consciência, e tem que voltar atrás e tentar consertar. Né? Quando se conserta, ótimo. Mas tentar consertar aquilo, lembrando que a gente falhou com o nosso dever. Eu falei, muitos não fazem isso por orgulho. Já falei, é isso mesmo que eu penso, faria de novo, e por vaidade. Né? Eu não vou voltar atrás porque a síndrome de Gabriel, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Né? Síndrome de Gabriela. Né? Em qualquer obstáculo que a gente tem, eu tenho que parar e pensar. Né? Pensar que a cólera, a ira, né? A raiva, é uma bomba que compromete a estabilidade, não só nossa, emocional, como também daquela pessoa, né, em que ela vai explodir. Né? No colo de quem ela vai cair. O que vai ocasionar aquela pessoa. Né? Como vai ficar? Se a gente já se sente mal, imagina aquela pessoa. Né? E assim, a palavra ela foi estabelecida, né,
para que a gente se utilizasse dela. Né? Tem um ditado que fala: o silêncio é ouro e o falar é prata. O silêncio, ele é guardião da nossa serenidade. Não tem coisa melhor no mundo que a nossa paz interior. Né? A palavra, ela tem a sua importância. Nem sempre ficar quieto, ficar em silêncio, vai conseguir tomar a função da palavra. Às vezes é necessário falar, né? Às vezes é preciso falar. A gente tem uma obrigação, principalmente com família, com filhos, né? A gente tem a obrigação de estar falando alguma coisa, né? Chamando a atenção a alguma coisa, a algum ponto, né? É a nossa função, né? Desde que com serenidade, com afabilidade e com doçura. Tiago, o apóstolo de Cristo, irmão de João, né? Ele escreveu uma orientação sobre o comportamento cristão na época, quanto ao uso da palavra. Está lá no capítulo 1, versículos 19 a 20. E ele fala: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ouça, né? Espere para falar e espere muito mais para se irar. E ainda esclarece porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Né? É uma figura que a gente pode colocar como a questão da explosão nessa hora. A gente pode pensar no vulcão. Né? O vulcão ilustra bem o que acontece, porque ele explode e naquela explosão dele, ele expele lava e fumaça tóxica em todas as direções. Ele não tem uma direção certa, ele pode explodir para todos os lados, qualquer lado a qualquer hora. E assim é a cólera, né? Quando a gente explode e não vê a quem, né? Não vê quem está por perto, não vê a pessoa que está precisando do nosso auxílio e acaba fazendo o que não deve. A gente tem que procurar solucionar os problemas que a vida apresenta sem ser mais incendiário, botar gasolina, né? Para combater o fogo. Né? A gente sabe que a gente, jogando gasolina, o incêndio vai ser muito maior. A gente sabe disso, com certeza. A gente tem que dominar as nossas emoções, né? Refletir, ponderar, respirar, relaxar, tá? Para controlar as circunstâncias, chefiar os nossos sentimentos. Né? Eles têm que estar em sintonia, em harmonia, do equilíbrio e do discernimento, de modo que a gente evite que essas palavras que a gente vai usar escorreguem pelo desequilíbrio. Né? A gente joga as palavras e você vê aquilo escorregando como num piso inclinado e liso, e você sabe que vai acontecer, você sabe que vai, a partir dali o que vai acontecer, o estrago que vai causar. Silenciar quando for necessário, tá? Mas falar também quando for necessário. É preciso muitas vezes a gente esclarecer os enganos das pessoas. A gente precisa limpar os raciocínios das pessoas. Tá? É nessa conversa que muitas vezes a gente aclara aquilo que elas estão passando, que elas estão sentindo. Tá? E entendendo também, né, que Jesus, quando ele nos trouxe a verdade, né, ele não trouxe a verdade para a gente fazer dela uma pedra para jogar na cabeça alheia, né, na cabeça dos outros. Né? E sim, para que fazer da palavra um clarão, né, que orientasse as pessoas e que nos orientasse, nos alumiasse também. Tá bom? Então era isso para esse domingo. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa semana para vocês, um bom domingo. Até a próxima.